Bom, primeiro nós precisamos dizer de que o segmento de construção civil é um segmento extremamente propenso a acidentes do trabalho, dado o seu grau de condições de trabalho, está enquadrado no grau 4, que é o grau máximo que nós temos. Então, é um segmento extremamente propício a acidentes de trabalho. Aliado a isso, nós entendemos de que existe uma questão que é a questão relativa à questão cultural, tanto da empresa quanto do trabalhador em relação a acidentes do trabalho. As empresas não têm, na sua forma geral, no geral, a cultura da prevenção do acidente de trabalho. Nós estamos dizendo de que a maioria das vezes elas veem essa questão como e o desembolso como um processo de custo e não de investimento. Por que a gente diz isso? Isso motiva um processo cultural de não cumprimento da legislação e para redução de custos para aumentar os seus lucros. Então, nesse sentido, é lamentável uma postura da empresa do porte como o trabalhador estava nesse momento trabalhando, que é a ESG. Imagina você, as outras empresas pequenas, o quanto elas estão vulneráveis a esse tipo de acidente, na medida em que elas não investem efetivamente num processo de prevenção do acidente de trabalho em função de custo. E nós lamentamos isso na medida em que a previsibilidade orçamentária nas licitações existem. Então, significa de que as empresas estão aumentando os seus lucros e vitimando trabalhadores em função dessa ganância por dinheiro. Então, é lamentável isso. Então, nesse aspecto cultural, nós temos uma legislação extremamente dura, extremamente inteligente do ponto de vista da legislação em si. Agora, o cumprimento dela é que é o problema. E o sindicato, então, ele age efetivamente para que as empresas possam cumprir essa legislação. Logicamente, o sindicato não tem o poder de autuação, isso cabe ao Ministério do Trabalho, e a fiscalização e os procedimentos propriamente ditos para embargar uma obra, ele está restrito ao Ministério do Trabalho, mas ao sindicato cabe indicar estas obras que estão sujeitas a acidentes de trabalho. Então, e do ponto de vista do trabalhador, há então também uma questão cultural de muitas vezes estar, até pelas suas condições socioeconômicas, culturais, ele não tem, às vezes, condições cultural, econômica, para não se submeter a essas condições inseguras. Então, o trabalhador é mandado fazer por necessidade, ele entra em lugares, às vezes, inseguro. Então, o que é lamentável. E, mais uma vez, um companheiro foi vitimado, a sua família está em dificuldade e ele perdeu a vida. Então, a gente aproveita isso para dizer aos companheiros, olha, não se submetam a condições inseguras, é direito seu, tenha uma autoestima e jamais se coloque numa condição dessa. Então, eu acho que é lamentável o que ocorreu. Logicamente, as causas ainda serão apuradas, mas nós esperamos que a justiça seja feita e de que a vida não tem preço, mas que seja ressarcido à família tudo aquilo que é de direito dela, do ponto de vista financeiro. Agora, nós sabemos que nada substitui uma vida, nada substitui um pai de família, nada substitui um ser como era o Sr. José numa sociedade de Uberaba. Os companheiros estão lá nesse momento todos tristes e lamentando, porque era um grande companheiro, era um grande trabalhador, um grande pai de família e que, às vezes, por ganância e lucro, foi vitimado mais uma vez. Logicamente, no entendimento da entidade sindical, nós sabíamos que aquilo ali existiam procedimentos incorretos. Tanto é verdade isso de que nós esperaremos o laudo, logicamente, não queremos antecipar julgamentos, mas o corte numa profundidade de 3 metros, em prumo, em linha reta, o trabalho era feito em série, o que propiciou não ter possibilidade de movimentação de terra, afastando ela da vala corretamente,
e não fazendo o corte em V ou havendo o escoramento. Então, o companheiro estava realmente submetido a condições inseguras. E nós lamentamos isso. E, logicamente, o sindicato estará acompanhando passo a passo e esperando que as autoridades também tomem os encaminhamentos cabíveis.